Bom, hoje vamos estar vendo então um vídeo aqui referente ao deslocamento angular, tá? Que pode existir ali nos transformadores. Vamos ver em quais casos, né, vai existir e quais casos não existe. Então, devido ao transformador, as correntes das linhas de transmissão nos lados de alta tensão e baixa tensão podem apresentar o deslocamento angular de zero ou de mais ou menos 30, tá? O deslocamento angular de zero, né, ou seja, as correntes na linha do primário em fase com a do secundário, vão acontecer quando o transformador ele tiver a mesma forma de ligação no primário e no secundário. Então, essas duas formas de ligação, YY ou delta-delta, elas não vão produzir defasamento angular entre as correntes de linha ali do primário e do secundário, tá? Já os transformadores com ligação mista, né, triângulo-estrela, estrela-triângulo, eles vão introduzir essa defasagem aqui, né, de mais ou menos 30. Então, considerando a sequência de fase ABC, se a ordem de ligação for início da bobina da fase A, no final da bobina da fase B, obtém-se o defasamento angular de mais 30 graus para as correntes de sequência positiva e menos 30 para as correntes de sequência negativa. Se a ordem de ligação for feita com o início da fase A no final da fase C, né, das bobinas, as correntes de sequência positiva ficam menos 30 defasadas e as de sequência negativa ficam mais 30 defasadas. Então, a gente vai ver o diagrama considerando a primeira situação, considerando o defasamento de mais 30 na corrente de sequência positiva e de menos 30 na de sequência negativa. Então é isso que está sendo representado aqui, né? Eu tenho um transformador aqui com o primário em Y e o secundário em delta aqui. Eu tenho o início da bobina A ligado aqui no final da bobina B, tá? Então eu vou ter mais 30 graus nas correntes de sequência positiva, né, que é o que está sendo mostrado aqui. Então esse diagrama fasorial ele é só para as correntes de sequência positiva, né? E se eu fizesse um diagrama de sequência negativa, né, as correntes aqui, essas de linha aqui no secundário, elas estariam a menos 30 graus dessas correntes aqui, né? Então, a gente tem a corrente A1, tá? Que é a corrente que entra na fase A aqui. Ela vai estar em fase com a sua respectiva fase, que está acoplada magneticamente no secundário, né? Que vai ser, no caso desse desenho, essa bobina aqui, tá? Então, esse IA1 minúsculo aqui vai estar em fase com o IA1', tá? Isso que está sendo representado aqui. IA1' aqui em fase com a corrente A1, então a corrente de fase do primário em fase com a corrente de fase do secundário. A mesma coisa para a corrente B aqui, né? Se a gente fizer o IB1' aqui, que é essa corrente aqui, ela vai estar em fase com esse IB1, né, que é a sua respectiva bobina ali, que vai estar acoplada magneticamente no mesmo braço do transformador, né? Mesma coisa para o C aqui. Já as correntes de linha do secundário, tá? Porque no lado do triângulo aqui, a corrente de linha ela é diferente em módulo de fase da corrente de fase, né, aqui. Então as correntes de linha elas vão ter as defasagens ali de 30 graus em relação a cada uma dessas correntes, né. Então a gente está considerando que nesse caso aqui as correntes de sequência positiva elas vão estar mais 30 graus adiantadas em relação às correntes de fase aqui, né. Então tem que comparar a corrente de linha, né, a corrente de linha aqui do primário é essa daqui, que é igual à corrente de fase, né, pela ligação Y, com a corrente de linha do secundário, que são essas correntes aqui que saem pela linha. Então as que têm letra maiúscula, né, A1, o A maiúsculo, o B maiúsculo e o C maiúsculo aqui são as correntes de linha. Então tá aqui o meu IA1 maiúsculo aqui, é a corrente que passa nessa linha aqui, ela tá mais 30 graus, né? Essa corrente de sequência positiva está mais 30 graus adiantada dessa corrente aqui, que seria o IA1', né, que é essa daqui. A mesma coisa o IB, né? O IB ele vai estar 30 graus adiantado. Lembra que adiantado aqui no diagrama fasorial é no sentido anti-horário, tá? Porque esse diagrama ele gira no sentido anti-horário. Então se eu quiser adiantar um fasor, eu giro ele 30 graus no sentido anti-horário. Então é o que está sendo mostrado aqui. Se o meu IB1' aqui ele está desse lado aqui, adiantando 30 graus, o meu IB1 aqui maiúsculo, né, da corrente de linha aqui, ele vai estar 30 graus para frente, né? Então é esse que está sendo mostrado aqui. A mesma coisa para a fase C. Então aqui tem as equações, tá? Que modelam aqui o comportamento dessas correntes. Aqui nas três fases a gente tem correntes defasadas a 120 graus, né? Nas três correntes de fase aqui do secundário. E a de linha aqui vai estar adiantada de 30 graus, né? Cada corrente de linha aqui vai estar adiantada de 30, né, na sua respectiva corrente de fase aqui. Então essa 30 graus adiantada dessa, essa aqui 30 em relação a essa, e essa 30 em relação a essa. E a gente pode comprovar se a gente inventar valores aqui, né?
e aplicar nessas equações aqui. Então, por exemplo, o IA1', que é essa corrente aqui, ele é a soma dessa que entra aqui, né, que é o IB1', mais essa corrente que vai para cá, né, que é a corrente de linha do sistema, que é o IA1, né, maiúsculo. Aí, se eu isolar o IA1, eu chego nessa expressão aqui, e a mesma análise se faz para as outras duas fases, né. Já a corrente de sequência zero, tá? Elas não vão ser analisadas porque elas não passam no lado delta. Então aqui, né, nas correntes de linha aqui do lado delta, eu não vou ter corrente de sequência zero, né? Então a gente não faz essa análise, não vai existir defasagem porque nesse caso não vai nem ter corrente de sequência zero, né? Então, em resumo, as correntes de sequência positiva e negativa sofrem uma rotação de 30 graus entre o primário e o secundário do transformador estrela-triângulo. Então, se eu fosse plotar aqui esse mesmo diagrama para as correntes de sequência negativa, certamente esse IA1 aqui, né, essa corrente de linha aqui de sequência negativa, em vez de ela estar 30 aqui para cima, ela teria 30 aqui para baixo, né? É a mesma coisa esse cara aqui, em vez de ele estar 30 aqui, ele estaria mais ou menos nessa posição aqui, né? E o IC, em vez de estar aqui, ele estaria 30 para frente, né? Estaria aqui. Bom, então nessa aula era isso, tá? Na próxima a gente continua e é isso aí. Valeu!